Vamos ler então o texto sagrado. 1 Samuel, capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstivessem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se queres levar, leva, porque não há outra aqui senão esta. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco, por que nos trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que me trouxesses esses para fazer doidice diante de mim? Há de entrar esse na minha casa? Até aqui a palavra do Senhor. Que Deus aplique sua verdade aos nossos corações. 10 de março de 1557. Chega ao Brasil, depois de meses na voragem do mar, atravessando o imenso Atlântico, um navio com vários franceses e pessoas que estavam fugindo de guerras sanguinárias que aconteciam na Europa naquele período. O próprio João Calvino chegou a recomendar a vinda de 2 pastores para que aqui estivesse. E a comitiva veio para cá na esperança de que pudessem desenvolver a sua fé protestante, não mais lá onde estavam, sendo perseguidos, onde o sangue dos huguenotes corria pelas ruas, onde aqueles que se declaravam seguir os mesmos ideais da reforma estavam sendo assassinados, destruídos. Há uma oportunidade, muitos correram para Genebra. Genebra recebeu uma quantidade gigantesca de pessoas, a cidade dobrou a sua capacidade de pessoas que iam se refugiar lá. E alguns falaram, já que estão fazendo navegações, aí descobrindo, era a época de grandes navegações, muitos viram então nessa proposta de um acordo que havia, chamado França Antártica, de começar uma nova vida no outro mundo. Vocês já viram que isso às vezes acontece até hoje, né? Às vezes o pessoal fala: acho que eu vou morar
em Portugal. Eu acho que eu vou aproveitar agora que eu tenho visto, eu vou para os Estados Unidos. Olha, as coisas estão difíceis aqui para mim, eu acho que eu vou acabar indo para a Noruega, que eu tenho um contato de uma pessoa que foi para lá. Dinamarca, Canadá, eu acho que eu vou para o Japão, para a China, para a Arábia. E assim as pessoas começam, muitas vezes, em situações de crise, e pensam em partir para outro lugar. Não estou condenando quem faz isso não, só estou descrevendo que essa mesma coisa acontecia no século XVI, só que lá estava tendo guerra, sangue das pessoas estavam sendo derramadas, eles viam a oportunidade, vamos tentar isso num outro mundo. E assim muitos vieram para cá, fugindo das perseguições, chegaram ao Brasil com tanta esperança de que aqui as coisas iam ser boas. Os primeiros dias realmente foram interessantes, eu fico imaginando depois de meses no mar, porque as viagens daquela época não têm o conforto dos cruzeiros de hoje. Imagine como devia ser difícil, meses no mar, sem saneamento básico, não tem vaso sanitário, fazer as necessidades encostava na borda do barco, e às vezes caía de lá. Cerca de 40%, 20 a 40% de quem começou na embarcação não chegava. Muitas pessoas morriam por causa de doenças, por causa da má alimentação, por causa do ambiente insalubre, o que eles ficavam meses esperando chegar. Eu fico imaginando aquele bendito dia 10 de março de 1557, depois de vários dias já na voragem do mar, e esquecendo a perseguição que tinha por lá, eles veem agora a oportunidade de chegar aqui. Oh, meu Deus, não acredito! Terra firme! Eu fico imaginando todo mundo, porque eles não tinham GPS para dizer isso para eles, né? Era no olho mesmo. Estamos chegando naquele lugar no olho. E então a esperança começa a tomar conta deles. A empolgação dos nossos irmãos no passado foi tão grande que eles chegaram dia 10 de março de 1557. A primeira providência deles qual foi? Vamos beber água de coco, vamos fazer um churrasco, vamos comer comida melhor aqui, vamos dar um passeio para ver como é que é. A primeira providência foi: vamos fazer um culto a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos invocar o nome de Deus. E ali numa cabaninha que havia, eles então realizaram o primeiro culto da história das Américas, que foi aqui no Brasil. 10 de março de 1557. A esperança deles é que eles iam ter um bom desenvolvimento aqui no nosso país, até que os planos começam a mudar. Villegagnon, que disse que eles podiam vir aqui se desenvolver na sua fé, ele agora vira casaca e manda todo mundo embora. Enche o navio, vão embora daqui. São expulsos todos os franceses que haviam vindo para cá, e vão expulsos, a embarcação agora cheia, porque eles deviam vir magrinhos, né? Agora estão gordinhos do tempo que ficaram aqui no Brasil. Pelo peso da embarcação, algumas pessoas tiveram que descer. Ao descerem do navio e voltarem à terra, foram presos. E esses que foram presos tiveram agora que dizer no que eles acreditavam. E eles escreveram a primeira confissão da nossa história do Brasil, a Confissão de Fé de Guanabara. E por declararem, eles estavam presos, escreveram isso sem uso do Google, inteligência artificial, sem nenhuma ferramenta na mão. Você vê eles citando de cabeça textos bíblicos, pensadores, teólogos de várias épocas, com uma declaração, uma percepção clara da boa preparação teológica que eles tinham. E eram pessoas simples, não eram os doutores, os pastores foram embora. Ficaram aqui pessoas simples do cotidiano, pessoas que participavam da escola dominical, mas que foram muito bem instruídos. E escrevem então a sua confissão. E a confissão, por ter um item lá sobre a Santa Ceia, que do jeito que até hoje nós cremos, eles botaram lá. Nós não cremos na doutrina da transubstanciação, que o pão se transforma em carne, que o vinho se transforma em sangue. Nós não concordamos com essa doutrina romana. Por dizerem assim, eles foram sentenciados à morte. Quando Villegagnon mandou eles então leia essa confissão. Nós temos alguns textos que descrevem esse período.
como que ao ler o artigo número 5º, que fala sobre a ceia, ele foi calado na sua leitura, com um tapa sobre o seu rosto, e ali então ele diz: pode mandar agora todos eles serem amarrados a balas de canhão, e de cima de uma daqueles morros foram arrojados, um a um. Se coloca aqui por enquanto no lugar deles. Imagine você com a bala de canhão, você com outra, você com outra, você com outra, vários aqui segurando a bala de canhão. Vamos lá, irmão, um falando com o outro: meu Deus do céu, o que será que vai acontecer com a gente? E o outro dizendo: fica firme, rapaz, nós somos calvinistas. A gente morre sofrendo, mas a gente morre glorificando a Deus. Fica firme. E aí um fortalecendo ao outro, e depois de chegarem lá, arrojados e silenciados, quando caem e são afundados nas águas na Baía de Guanabara. Todos foram, menos um. Jacques Le Ballet conseguiu escapar. Foi achado vários anos depois, no Nordeste. Ninguém sabe o que ele fez nesse período. E eu tenho comigo aqui aquela impressão: quantas pessoas será que ele não evangelizou aqui e que a gente não sabe? Quantos contatos ele deve ter tido com pessoas aqui? Depois de preso, mandaram ele então de volta para São Paulo, e aqui então ele foi sentenciado pelo padre Anchieta a ser morto por causa da sua fé diferente, e foi morto por enforcamento. Como era um calvinista firme, endureceu o pescoço, parecendo um lutador de jiu-jitsu, e demorou de morrer. Então o piedoso padre agarra de suas pernas e lhe quebra o pescoço. Assim foi dizimada a tentativa dos franceses, que estavam fugindo das perseguições na Europa, vêm para o Brasil achando que não tem nada, e são perseguidos e mortos. Já parou para pensar alguma situação assim? Você já viveu alguma situação assim? Fugindo de um, caindo em outra. É mais ou menos assim a história de Davi sendo perseguido por Saul. Saul, no seu encalço, ele foge para um lado. Quando ele chega no lugar, achando que agora vai ter tranquilidade, vem outro tipo de perseguição, outro tipo de sofrimento. E isso nós vamos ver não apenas no texto de hoje, mas na sequência de outros textos também. Davi, já apresentando aqui a mensagem de Cristo, prefigura o Senhor Jesus, porque é alguém que é perseguido o tempo inteiro, apontando para Jesus, que desde o seu nascimento, desde a sua vinda a esse mundo, sempre perseguido, e Satanás sempre procurando a ocasião para lhe destruir. Desde o seu nascimento, quando Herodes manda matar todas as crianças para ver se mata Jesus menino. E assim ao longo de todo o tempo, perseguições vieram sobre a vida do nosso Senhor Jesus. Mais à frente eu volto a falar sobre isso. Mas aqui, no capítulo 21, nós temos Davi agora tendo que ir embora. Ele se despediu de Jonatas: teu pai quer me matar, não tem mais o que fazer. Eles se abraçaram, partiram, não sabemos mais o que vai acontecer por aqui. E aí o texto diz, o texto tem uma estrutura aqui dividida em duas partes, versos de 1 a 9 mostram ele indo à cidade de Nob, que ficava próximo de onde ele estava, e depois os versos 10 a 15, que mostra ele agora fugindo para mais longe. Ele vai se refugiar no território inimigo, ele vai para o território de Gate, que é um território filisteu. O que será que vai acontecer lá? Então, vamos ver aqui essa história, e dessa história vamos tirar lições para a nossa vida. Esse texto então nos fala sobre uma fuga desesperada, e eu espero que você aprenda nesse texto para que você não precise andar desesperado. Muitas vezes, em meio às crises e adversidades e problemas que a gente enfrenta, a gente pensa em fugir. Mas fugir para onde? E às vezes você fala: eu quero fugir desses problemas, eu quero fugir dessa situação. Mas o grande problema é que quando você foge, você pode ir para o outro lado do mundo. Quando você chega lá, que abrir a sua mala, os problemas saem tudo de dentro de novo. Por isso que eu não vou levar mala, pastor. Não tem problema, eles vão na memória.
O que fazer? Então, vamos tirar algumas lições dessa fuga de Davi. A Bíblia, ela não apresenta Davi apenas como o vitorioso, o irrepreensível, todas as suas ações são corretas. Ela descreve a vida dele. Tem momentos que a gente olha assim e fica admiradíssimo da postura de Davi. Mas em outros momentos a gente fala assim: Davi, onde é que tu estava com a cabeça? Mas Davi reflete nós, pecadores. Não somos perfeitos e erramos, mas Deus nos mostra o caminho para a gente não se desesperar. Então, nessa primeira parte do texto, nós vamos ver aqui Davi correndo então para a casa de Deus, mas ele não pede ajuda diante das lutas que ele estava enfrentando. Observe, o texto diz que veio Davi a Nobe. Esse lugar, ao que tudo indica, é onde o tabernáculo do Senhor acabou ficando. Então, nas movimentações do povo de Deus, ainda não temos a casa do Senhor construída. Onde os sacerdotes ficam, o tabernáculo fica, se modifica para um lugar. Os sacerdotes e os levitas transportavam isso. Então, nesse momento, o tabernáculo está em Nobe, nesse local. E lá está Aimeleque, que era o sacerdote, e todos os demais sacerdotes que estavam envolvidos com o culto, com o tabernáculo, estão também lá na cidade de Nobe. E não apenas os sacerdotes, eles vão ficar lá, eles vão ficar com suas esposas, vão ficar com seus filhos. A vida dos sacerdotes está estabilizada ali. Davi, em meio às suas lutas e dificuldades, para onde é que ele vai? Ele vai fugir. No fundo aqui ele vai parar lá na terra dos filisteus. Mas antes ele dá uma paradinha onde o templo do Senhor estava. E ele procura o sacerdote. Até aqui você pode até dizer: bah, Davi está correto, né? Na hora da dificuldade é melhor a gente correr para a casa de Deus. Quando estiver pegando a situação, vou buscar a Deus, vou buscar os homens de Deus. Mas olha o que diz o texto: quando ele chega lá, Aimeleque, tremendo, saiu ao seu encontro. E aí ele diz: por que você veio sozinho? Não tem ninguém contigo, meu filho. Davi, a esse momento, a perseguição de Saul contra ele não é mais oculta. Todo mundo sabe que o rei já não olha com bons olhos para ele. Todo mundo está sabendo. E agora ele fala: meu filho, como é que você vem sozinho para cá? O sacerdote ficou tão impactado com isso que ele começou a tremer nas bases. Davi tinha um bom contato com ele. Davi sempre foi um homem piedoso, que buscava a Deus, então o conhecia. Nessa hora de crise que ele está enfrentando, anteriormente ele já tinha procurado ficar uma vez com Samuel. Aqui agora ele vai para Nobe. E então Davi lhe responde. O que Davi devia responder antes de ler? Ele devia responder: ô sacerdote, consulte o Senhor sobre a minha vida, o que eu devo fazer. Eu estou enfrentando os perrengues, você não tem ideia. Saul está no meu encalço. O homem já quer me matar de todo jeito, já tentou várias vezes, eu não sei mais o que eu faço. Me ajuda. Não era de se esperar que Davi fizesse isso, mas o que Davi faz? Davi mente e inventa uma história para o sacerdote. Ele diz: o rei deu uma ordem e me disse: ninguém saiba porque eu estou te enviando e estou te incumbindo. Quanto aos homens, eu combinei que eles ficassem ali em tal e tal lugar. Para que ele mentiu para o sacerdote? Porque ele não... Observe as crises do coração desse homem que está sendo perseguido. Ele não abre seu coração diante do sacerdote, inventa uma história. É possível até que Davi pensasse assim: se eu disser que eu estou sendo seguido por Saul, depois isso vai trazer problema para o Aimeleque. Então eu não vou dizer nada, só que isso não vai adiantar. Se ele não falou a verdade, a mentira que não vai resolver. E vocês vão ver mais à frente, no próximo capítulo, o que vai acontecer com Aimeleque, por causa de algumas situações que aconteceram aqui. E Davi passa por lá, então. A maior fome, o maior desespero de Davi era por Deus e por uma libertação, por um escape daquela situação difícil. Mas ele vai à casa de Deus apenas para pedir: tem alguma coisa aí para comer? Davi, que já enfrentou tantos momentos difíceis, passa na casa de Deus só para pedir comida. Traz uns pãozinhos para mim. E o sacerdote então diz: olha, a gente não tem nenhum pão aqui não, a não ser os pães sagrados.
os pães da proposição, que eram colocados no tabernáculo, e toda semana eram substituídos. Esses pães sagrados que ficavam ali dentro do tabernáculo deveriam ser, depois de substituídos, apenas alimento para a família dos sacerdotes. Mas aí o sacerdote, vendo a situação dele assim, a angústia que ele devia estar transparecendo, ele fala: se pelo menos vocês, seus homens, estivessem livres das impurezas, isso porque a lei levítica, ela indicava assim, que os homens não tivessem contato com mulheres, eles estariam impuros para participar disso. E Davi então diz: não, todos nós estamos limpos, nós sempre fazemos isso em nossas campanhas, ainda mais nessa. E aí reafirmando aquilo, nós estamos numa missão que o rei mandou. Eu não posso nem dizer porque é a missão secreta de Saul. Eu fico pensando que o próprio sacerdote já devia estar desconfiado ali assim: rapaz, que conversa é essa? O rei anda querendo acabar com a vida dele, mandou ele numa missão especial agora? Mas ele viu que a necessidade dele era pão, então ele pega dos pães da proposição e oferece a Davi, para os seus amigos. É interessante que essa passagem, essa história, é citada por nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, diz que Jesus estava com seus discípulos numa certa ocasião, e eles estavam com fome, entraram numa lavoura e começaram a pegar algumas espigas. Os judeus, que são muito legalistas, eles começaram: que absurdo, estão fazendo o que é proibido no dia de sábado, estão colhendo, como é que pode fazer isso? Aí Jesus responde a eles, sabe como? Citando essa história de hoje aqui. Ele fala: você nunca leu que Davi, quando estava com seus companheiros e não havia nenhum outro pão, ele comeu dos pães da proposição? Você não viu isso? Mas vocês não conseguem ver isso, porque vocês só conseguem ver os detalhes da lei e não o espírito da lei. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não sabem que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E Jesus dá uma lição ali para aqueles homens, mostrando que eles não estavam descumprindo o dia de sábado, porque eles estavam se alimentando, e mostrando que Jesus é o Senhor do sábado, e aquele legalismo que eles tinham não estava ajudando em nada. E eles fazem citação então desse episódio. Davi então recebe o pão, vai comer ele e os seus companheiros, mas o texto diz que antes dele sair, duas coisinhas é descrito ali ainda onde o tabernáculo estava. A primeira está no verso 7, diz que ali estava um dos servos de Saul. Veja, Davi está fugindo de Saul, mas lá no tabernáculo, junto aos sacerdotes, havia uma pessoa que era um dos servos de Saul. Estava detido, talvez alguns compromissos que ele estava cumprindo ali naqueles dias, e naquele momento que Davi chega com o seu grupo, ele avista, olha, fica filmando tudo. Ele não fala nada, viu? Mas ele está filmando tudo. E aí o texto diz que Doeg, então, o edomita, o maioral dos pastores de Saul, estava lá. Viu essa conversa de Aimeleque com Davi, mas Davi, não há nenhuma informação de ação de Davi em relação a isso. Há uma inércia. O que será que isso poderá acontecer no futuro? Não perca o próximo estudo, que nós vamos ver aqui os prejuízos gigantescos que Davi vai ter por não ter atentado para aquele homem que estava lá. Um dos maiorais de Saul estava lá. Olhou, passou, foi embora, não fez nada. O que acontece quando a gente não faz nada? Isso a gente vai ver na semana que vem. Davi então pergunta para o Aimeleque: você não tem alguma arma aqui não? Porque eu saí tão rápido. Era hora do Aimeleque falar: tu veio numa missão importante do rei e não trouxe nenhuma arma? Mas o Aimeleque está ali, com todo respeito, aquele que já havia sido ungido rei, ainda não é rei, mas vai ser. Então ele fala: olha, aqui a gente não tem nenhuma arma, a não ser a espada de Golias, a espada que você mesmo tomou dele lá, quando você arrancou a cabeça dele fora, quando você venceu ele na terra de Elá. Só tem essa espada, está ali guardada ali, atrás da roupa sagrada ali.
Se você quiser pegar, pode pegar. Eu fico pensando aqui, o que você acha, sem prosseguir, o que você acha que Davi, sendo Davi, qual seria a resposta dele? Me arruma uma arma aí. Só tem a arma do incircunciso aqui. Será que Davi ia falar assim, não, me dá assim mesmo? Se fosse o mesmo Davi de antes, eu falei, não, isso aí eu não quero nem saber. Aquela arma estava ali, quem sabe como um troféu, representando a vitória sobre os filisteus. Mas o Emelec nem liga para isso, ó. Tem essa espada aí, ó, para nós, se você quiser, está na sua mão, pode levar. E Davi, tá bom, só tem essa, eu levo. Eu fico pensando, se fosse Davi de outra época, ele rejeitou a armadura de Saul. Ele disse, eu não quero suas armas, eu luto bem com minha funda. Ele não queria saber de nada desse incircunciso. E agora vai andar com a espada dele, e a espada de Golias, não é uma espada pequena, é a espada de gigante. Então Davi agora está fugindo e com a arma pesada. O que será que está na cabeça dele? Nós não temos ideia, mas esse é o momento que ele está vivendo. Eu queria tirar algumas lições aqui dessa passada de Davi por Nob, onde estava o tabernáculo, para a gente pensar aqui. A primeira lição que eu queria trazer para vocês é que no desespero, você pode e deve ir à casa de Deus, onde estão os sacerdotes, onde é o lugar de adoração, vá mesmo, mas quando chegar lá, abra seu coração, procure as pessoas que Deus levantou para te ajudar, abra seu coração para eles e não minta. Às vezes as pessoas vêm tão desesperadas por algum motivo, elas chegam na igreja, o que você está fazendo aqui? Quais são suas intenções? Está passando por algum problema? Está pensando alguma coisa? Eu digo isso porque quando eu comecei para a igreja, eu fui com as péssimas intenções. Primeira vez que eu fui para a igreja evangélica, na igreja presbiteriana, aos 17 anos, 16 anos, antes de me converter, eu ia lá para paquerar uma guria que tinha lá, que acabou virando a minha esposa. Se alguém falava assim, o que tu vai fazer? Eu vou para a igreja. Está indo para o lugar certo, mas quais são as suas intenções? Davi está indo no lugar certo, ele chega no lugar certo, ele está diante do sacerdote, preocupado com ele, já mostrou preocupação, ao invés de abrir o coração, ele inventa uma história. Davi não sabe o que vai fazer, e está aqui atrapalhado, viu que lá estava Doeg, e manteve-se inerte, sabendo que era um dos maiorais do seu inimigo. Vê a espada de Golias, aquele baita espadão, e fala, serve para mim isso aqui. Parece que Davi nesse dia estava enfrentando um momento muito difícil. Meu irmão, não minta, nem que seja para cuidar de alguém. Talvez a mentira de Davi fosse aqui, na melhor das hipóteses, vou preservar Ebeleque, porque se Saul passar aqui depois, ele pelo menos não vai dizer nada, porque eu nem contei para ele. Quem sabe mentiu para isso, mas não, vai piorar a situação, porque Saul vai aparecer lá, vai ter um confronto com Ebeleque, e Ebeleque vai confrontar o rei e poderá pagar com a própria vida. Mas nós veremos isso na semana que vem. Aqui eu trago de lição para você a importância de, quando estiver enfrentando suas crises, não sair fugindo desesperado. Peça ajuda. Vá ao lugar certo. Mas não chegue no lugar certo e não dê os próximos passos. Vem para a igreja. Procura o pastor, procura a liderança da igreja. Procura um presbítero para conversar, está enfrentando uma crise grande, abre o coração com essas pessoas, elas estão aqui para isso. O que o sacerdote fazia? O sacerdote estava ali para interceder pelo povo. Estava em pecado, ou estou em pecado, aqui podia ser rico ou pobre, não tem nada, não tem nem dinheiro, então um par de rolo e 2 pombinhas, já dá para fazer um sacrifício aqui. Ou seja, você mesmo vai na árvore ali que você acha uma.
Então todos podiam estar ali em suas crises, procurar o sacerdote, confessar seus pecados, pedir perdão a Deus, e Davi entende disso. Só que agora que ele está sob pressão, com pressão muito grande, ele não está raciocinando direito. E eu sei que às vezes é assim que você faz também. Quando está tudo bem, você está ótimo, mas quando é pressionado, está na crise, está na dificuldade, aí a hora de reagir, não reage da melhor maneira, reage de maneiras equivocadas, toma decisões precipitadas, fala o que não deve, esconde as intenções do coração, quando tudo poderia ser mais fácil. Simplesmente busque o povo de Deus, busque a liderança espiritual e abra seu coração. Aconselhamento bíblico é uma ferramenta poderosa que Deus nos deixou aqui. Não rejeite isso. Está enfrentando momentos difíceis? Chama a gente para conversar. Vamos orar juntos. Vamos cuidar dessas dificuldades. Se ele tivesse feito isso, ele não ia correr para o meio dos filisteus. Com certeza Aimeleque não ia deixar. Ele nem ia dizer para ele, vá para lá. Porque ele já está com isso na cabeça. Ele está só fazendo um pit stop aqui, pegando uns pãozinhos no posto sim, e vai seguir agora para lá. Mas não sabe muito bem o que deve acontecer. Em momentos de crise também a gente pode aprender que Deus sempre nos suprirá. Está com fome? Vem na casa de Deus. Vai ter alimento, nem que seja um pão dormido, ou, mais importante, vai encontrar o pão vivo que desceu do céu para alimentar e fortalecer e saciar sua principal fome, que é a sua fome espiritual. Sobre Doeg, por enquanto eu lhe digo o seguinte: o mal às vezes está perto de nós. O mal cresce no submundo, nas trevas. Ele nunca para, nunca tira férias. Vive se articulando para tentar destruir os santos. Então, quando você vê alguma coisa, nunca fique inerte. Nunca ache que, não, ele é do mal, mas não vai fazer nada comigo não. Não seja tolo. Tenha precauções. Ver Doeg, um dos maiorais de Saul, ali, e não tomar nenhuma atitude, depois nós vamos ver o que isso vai lhe custar. E por último aqui dessa sessão, não queira as coisas condenadas do passado para tentar enfrentar seus dilemas e problemas do futuro ou do presente. Essa espada aqui, pertenceu àquele gigante, ele foi vencido, eu não quero isso aqui para mim. Deus, que sempre me deu vitória, Ele cuidará de mim. Mantenha-se firme, mantenha-se na fé, seja confiante. Nas horas da dificuldade é que a gente deve revelar a fé que existe em nosso coração. Se você é um crente que só vive pela fé em Jesus enquanto está tudo bem, então nós não sabemos que cristianismo é esse que você tem. A gente vai perceber mesmo na hora que as coisas apertarem, na hora que o problema chegar, que a perseguição bater, que a crise se instalar. E aí a única coisa que eu digo para você é: confia, persevera. Daqui a pouco nós vamos ver que Davi, depois que sai dessa crise aqui, ele mesmo vai dizer isso, porque desse episódio ele escreveu 2 salmos. Da história de hoje ele escreveu 2 salmos. Daqui a pouco a gente vai ver o que ele disse, passados alguns dias, olhando para essa situação onde ele foge desesperadamente, para na casa de Deus, mente para Aimeleque, não conta a verdade, e aí sai dali agora rumo ao desconhecido. O que o próprio Davi pensa sobre isso? Daqui a pouco a gente vê. Mas agora vamos para a segunda parte do texto, versos 10 a 15. Observe aí, como está na sua Bíblia, versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu, porque ele está com medo de Saul, que quer lhe matar. Quem sabe, se você se coloca no lugar de Davi, você vai querer se defender e dizer: pastor, mas o homem quer me matar, só queria que eu ficasse lá, Queria que eu ficasse parado lá esperando ele vir me destruir? Calma. Mas tenha cuidado, porque o que está dentro do coração de Davi, a gente não sabe aqui até onde tiver revelado. Mas ele não está enfrentando isso com facilidade. Está sendo um momento difícil. Teve que deixar para trás a esposa,
teve que deixar para trás toda aquele amor da nação toda que tinha por ele, e agora ele vai deixar o território de Israel. O texto diz então que ele fugiu de diante de Saul. Na cabeça dele é mais ou menos assim: aonde eu vou me esconder de Saul? Quem é o inimigo de Saul? Eu vou ficar lá escondido entre o inimigo, porque ele lá não chega. Então ele pensa mais ou menos dessa maneira, e ele vai para Aquis, rei de Gate. Mas espera aí, gente, imagina o Davi saindo de Nob e indo para lá, com alguns poucos companheiros com ele. Como é que ele estava indo mesmo? Ele já chegou lá conversando com Aimeleque, dizendo: me dá alguma coisa que eu saí rápido, não pude trazer nada. Não fez uma mala, não tem nada a mais ali levando, esqueceu o carregador do celular. Hoje em dia é o item mais importante, né, na viagem. Eu acho que é o carregador que a pessoa leva. Davi agora não levou nada. O que ele estava levando mesmo? Você lembra? Uma baita espadão de um filisteu chamado Golias. De onde Golias era? Golias, natural de Gate. Olha só o absurdo que Davi está fazendo. Quando você age sem pensar, você toma decisão. Cada decisão. Davi, com medo, que o texto vai dizer mais na frente que ele tinha muito medo, ele chega lá, ele está andando na terra do Golias, e foi vencido por ele está andando com a espada do Golias, na cidade de Gate, no meio dos filisteus. Na hora o pessoal reconheceu: ei, aquele ali não é. Olha como é que eles chamam. Os servos de Aquile disseram: esse aí não é o Davi, o rei da sua terra? Que expressão! Olha como que em Israel eles já estão percebendo: o reino de Saul está declinando, o reinado de Davi está ascendendo. Davi não está percebendo nada disso, mas os de fora, os ímpios, os incircuncisos filisteus, quando olham para essa situação, eles falam: o rei daquela terra, Davi, não é esse aquele que estava na parada do sucesso aí, o pessoal cantando aquela musiquinha? Saul matou, feriu os seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. E quando falaram isso, Davi começou: meu Deus, como é que eles sabem disso aqui? Porque não foi inventado Spotify ainda, não tem YouTube, nem WhatsApp. Como é que essa notícia saiu de Israel e veio parar aqui? Então ele está ali, preocupado com isso. Diz o verso 12 que ele guardou essas palavras, porque essas palavras falavam muito acerca dele. Até fora de Israel as pessoas reconhecem ele como o rei daquela terra, embora ele mesmo nunca tinha sido ainda colocado no lugar de Saul. E o texto diz que, considerando essas coisas com ele mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. E aí agora já que ele está no desespero, né? Um desespero a mais, um a menos, não faz diferença. Davi já está fugido, já fez besteira, já foi para a terra que ele não devia ir. Quando os homens começam a prender ele: peraí, rapaz, esse cara aqui é aquele que... não foi ele que venceu? Não foi ele que matou o nosso gigante Golias? Essa não é a espada do... Então assim, Davi começa: meu pai, estou frito agora eu estou arrebentado mesmo. Aí o que vem na cabeça de Davi? Eu já fiz doidice, eu estou aqui não é doidice já? Eu não estou igual um doido ter saído lá da minha terra, vim para a terra do gigante e ficar andando com a espada dele aqui no território inimigo. Aí eu já estou doido mesmo, então vou me fazer de doido agora. E Davi se fez de doido. Começou assim, quando eles viram assim: eita, vão me reconhecer aqui. Ele então começou a se jogar nas paredes das portas, e começava a ficar igual, como se tivesse um doido lá, e deixou a espuma da barba escorrer, assim, ficava todo atrapalhado ali. E as pessoas olhando assim, e o rei de Gate falou: não basta os doidos que eu já tenho aqui? Por que vocês estão me trazendo mais um? Manda esse homem embora daqui. Se fez de doido e foi livre. Não foi preso ali, e depois nós vamos ver para onde ele vai parar na semana que vem.
Mas aqui eu quero também tirar algumas lições para a nossa vida, desse momento que Davi foge para Gate, sem saber o que estava fazendo. O medo, ele leva a gente a tomar decisões estranhas. O medo trava, o medo bloqueia, faz a gente tomar rumos que a gente não imaginava. Foi isso que aconteceu com Davi. Então eu lhe digo, meu amigo, guarde seu coração. Na crise você vai ser tentado a agir de maneiras loucas. Não faça isso. Mantenha sua sobriedade. Peça graça a Deus, porque Deus não está fora de todas essas histórias. Deus está em silêncio para Davi, é bem verdade, mas Ele não abandonou. Deus não está em silêncio para você, porque você não está vendo Ele agindo nos momentos difíceis que você está enfrentando. Deus está lhe testando, lhe provando. Você está num momento difícil, Deus está forjando seu caráter. Ele quer ver se você confia nele. Então, nas horas mais difíceis da sua vida, não tire os olhos do Senhor. Confie nele. Vamos ver o próprio Davi dizendo essas lições que ele mesmo aprendeu dessa situação. A primeira é quando ele estava morrendo de medo. Dá uma olhada no que diz o Salmo de número 56. Abre comigo lá, por favor. Salmo 56. O Salmo 56 diz assim, ao mestre de canto, segundo a melodia, as pombas nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então esse salmo aqui foi composto por Davi, não no dia, claro, mas ele para depois para ver o livramento que Deus deu para ele. Ele está fugindo desesperado, não soube o que fazer, foi parar na terra do inimigo, quase morreu lá, conseguiu escapar de uma forma engraçada até, né? Você vê o cara se batendo, espumando numa porta, se fazendo de doido. Ele consegue escapar daquilo ali. Depois que ele, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Onde é que eu fui? O que é que eu fiz? Quando ele começa a se deparar com toda aquela situação, ele depois fala, foi Deus que me livrou. A minha confiança tem que estar em Deus. Deus me perdoa às vezes que eu não confiei, mas olha, se eu não colocar minha confiança em Ti, o que vai ser de mim? Foi o Senhor que me livrou, embora ele não tinha confiado. Mas a lição que ele vai trazer do Salmo 56, observe. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Presta atenção, verso 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. É quase que Davi estivesse dizendo, eu tive temor, eu estava com medo do que Saul podia me fazer, eu devia ter confiado em Ti, mas saí atrapalhado. Tive a oportunidade de conversar com o sacerdote, não falei a verdade com ele, fui parar na terra do inimigo, quase morri. Eu tenho, na hora que eu tiver com medo, eu tenho que confiar em Deus. Davi está dizendo isso depois, viu? É a lição que ele mesmo aplica para a vida dele. E o versículo 4 é o coro do hino do salmo aqui. Em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Observe que esse coro do verso 4 é o mesmo que está lá no versículo 11. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Ele estava na frente do rei de Gate. Os filisteus sabiam que era ele. Como é que ele escapa de uma situação dessa? Não era para ter escapado. Não há lógica dele escapar. Se fez de amalucado. E o rei acreditou e mandou embora, quem sabe um dos servos. Mas é ele, rei, deixa de besteira, rapaz, manda esse homem embora daqui. E o outro vai discutir com o rei, né? Tá, o rei está mandando, manda embora. Ele é liberto de uma situação crítica por graça de Deus. Não foi a confiança dele que o libertou, mas depois que ele passa por essa crise, ele mesmo diz, olha, eu tenho que confiar em Deus quando eu estiver com medo. Na próxima vez que eu estiver enfrentando um momento difícil, eu tenho que ter esse tipo de confiança. Isso aqui é uma lição para você, meu irmão. Quando você estiver passando por momentos difíceis, quando crises estiverem ali, você estiver temendo, sem saber o que fazer, não se desespere, não fuja desesperado, não tome decisões precipitadas,
Confie em Deus. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. No meu Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. O homem não poderá me fazer nada. Deus é comigo, Deus há de me proteger. É assim que Davi enfrenta aquela situação difícil, se fazendo agora de amalucado. Vamos ler aqui agora o Salmo 34. É o salmo que ele compôs também. Ele escreveu 2, essa experiência foi muito forte para ele, porque ele escreveu 2 salmos aqui, só para lembrar desse dia que Deus o livrou. Olha como diz lá a introdução do Salmo 34. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, por esse expulso, e ele se foi. Então aqui é o episódio que nós acabamos de ler. Nesse dia que ele foi liberto, ele escreve um salmo de exultação, agradecendo a Deus pelo livramento que ele teve. Algumas partes só do salmo, que o salmo é grande aqui, só para algumas coisas. Ele percebe que ele foi protegido por Deus, ele deixa claro isso quando diz no verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E agora ele faz a aplicação para nós. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom, irmãos. Vamos confiar nele. Quando a crise estiver instalada e você não tiver saída, confie em Deus. Deus dará uma saída. Davi não sabia mais o que fazer. Fez a pior coisa, fez de amalucado. Deu certo. Mas é Deus quem o liberta daquela situação. Então ele diz, verso 18: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Davi dizendo isso, o homem que vivia numa aflição atrás da outra, um problema atrás do outro, ele diz: confia em Deus, porque Deus nos livra das nossas dificuldades, das nossas adversidades. Meu irmão, presta atenção, está enfrentando momentos difíceis, tem dificuldades para lidar, está sem saber o que fazer, confia no Senhor, entrega as coisas tudo na mão dele, porque ele é quem vai dar a providência de todas as coisas. As aflições que você hoje enfrenta, Deus pode tirá-las. Se você está enfrentando elas hoje, é porque Ele está querendo lhe ensinar alguma coisa. Aprenda com as aflições, porque elas são passageiras. Vai vir aflições uma vez após a outra. Aprenda com essas situações, mantenha o seu coração firme, seus olhos fitos em Jesus. Nessas horas é que você deve mostrar a verdadeira fé que você tem. Confie, Ele te livrará. Deus sempre protege aqueles que são seus. Bem, nós vamos parando por aqui. Para onde será que Davi vai agora? Continuará fugindo com medo? Depois de escrever esses salmos? Onde ele vai se refugiar? Será que da próxima vez vai ser melhor do que essa? Então a gente vai ver isso na próxima ocasião. Mas eu queria aqui deixar algumas lições principais para você. E a extraída pelo próprio Davi, pela sua pena, mesmo que a situação seja difícil, não abandone a sua confiança em Deus. Você precisa caminhar por fé. Mas nada está se apresentando bom, a situação está ficando cada vez pior. Davi era Saul atrás dele, eu tenho outros problemas que estão vindo atrás de mim. O que eu faço? Não se desespere, não fuja. Peça a Deus que lhe dê orientação. Procure os líderes espirituais, mas quando estiver com eles, não vá pedir um pedaço de pão para comer. Peça orientação espiritual, que é a coisa que você mais precisa. Pede a Deus isso. Abre o teu coração para quem pode te ajudar, ao invés de tomar decisões totalmente equivocadas. Se cristãos sinceros precisam tomar decisões difíceis, eles devem procurar conselheiros antes de tomar qualquer decisão, porque essa decisão pode lhe custar muito caro. No caso de Davi, ele foi liberto, mas bem que poderia ter morrido lá, pela imprudência do seu coração. A bênção que nós temos também, essa é uma lição para todos nós, é que ainda que você já tenha feito besteira, que tenha fugido,
Deus é gracioso, assim como estendeu sua misericórdia e graça para Davi, Ele também estende para você. Por isso que a sua fé tem que estar depositada tão somente nele. E para finalizar aqui com algumas aplicações cristocêntricas, eu repito o que eu disse no início. Os sofrimentos de Davi apontam para os sofrimentos de Cristo. Davi comeu pão e foi suprido, mas Cristo, que é superior a ele, nos alimenta com a sua própria vida, que é dita por ele mesmo que é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é superior a Davi porque nunca fugiu desesperado. Muitas perseguições, a alta cúpula religiosa, estava todo mundo conspirando contra ele, mas nosso Senhor Jesus, calmo e sereno, orava, suplicava. Na hora que quiseram que ele se defendesse, ele não abriu a boca. Ele manteve-se firme. Quando foi alvo de ataques, perseguições, não teve medo, nem agiu de maneira impensada, prosseguiu até o fim. Foi à cruz, porque essa era a sua missão, e lá nos redimiu para sempre. Que nós possamos confiar em Jesus. O escritor aos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ele passou por situações como Davi passou, mas sem pecar. E ele sabe os sofrimentos de quem está passando por momentos difíceis. Então ele diz que você pode contar com ele, porque aquele que foi tentado em todas as coisas é poderoso para nos socorrer quando nós também estivermos em qualquer aperto, em qualquer situação difícil. Confie sua vida a Deus, entregue sua vida a Deus nas horas mais difíceis e não apenas quando estiver tudo bem na sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça para que possamos viver firmados e confiantes em Jesus de Nazaré. Amém.